pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevada às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Bem, os irmãos podem tomar assento. Eu peço que Deus, pela sua graça e pela sua grande misericórdia, me abra a porta da palavra para a glória do nome de Deus e a edificação da igreja. Eu quero pedir aos irmãos que, como vocês estavam ouvindo os hinos, ouça a palavra. Deus tem algo a falar no nosso coração. Inclusive comigo, irmã Ângela. Toda vez que nós pregamos a palavra, primeiro Deus fala conosco, ministra-nos a palavra, e pela segunda vez, quando a gente ministra, Deus está falando comigo. O ministério terreno de Jesus foi um período de 3 anos, período este que ele pregava o Evangelho do Reino, conforme Marcos 1, 14 e 15. E a mensagem que ele dizia era assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus era uma mensagem objetiva. Não era dizendo assim: eu prometo a vocês no céu que na terra. Eu não estou prometendo a vocês chave de carro. Não, ele diz: arrependei-vos. Ou seja, muda de rota e crede no Evangelho. Por 3 anos ele pregou esta mensagem, uma mensagem muitas vezes simples e objetiva, que era ao alcance de todos, tanto os sacerdotes, os levitas, os escribas, quanto também aos indoutos da sociedade, aquelas pessoas que eram consideradas por muitos como rejeitos da sociedade, e até mesmo as crianças. Todos que ouviam a sua palavra, eles eram embebedados pelo poder da palavra de Deus. Isso é tão forte que um dia mandaram prender Jesus, e os guardas voltaram sem Jesus, e eles perguntaram: por que não trouxeste este homem preso? E eles disseram: porque nós nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. E Jesus foi pregando a palavra, entendendo e afirmando que ele de fato era o Filho de Deus, e que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. E eu estava estudando, vou falar isso apenas como um pano de fundo, para a gente entrar no texto, ora lido. O Senhor Jesus, ele era muito sábio. E um dia, no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 14, versos 5 e 16, Jesus fez uma afirmação, porque Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje, quando nós lemos essa palavra, é uma palavra tão simples, objetiva, que a gente consegue entender com muita clareza o Evangelho de Jesus. Mas voltando um pouquinho para o contexto histórico, para quem Jesus pregava, quais eram as pessoas que ouviam a sua palavra? O Senhor Jesus disse essa palavra a um povo judeu,
Portanto, era um povo que conhecia as Escrituras, que conhecia o Torá, que conhecia as leis de Moisés, que eram treinados para ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquilo houve uma intriga muito grande entre os fariseus, porque eles sabiam que Jesus estava falando. Eu quero trazer aqui essa reflexão para já entrar no tema. O Senhor Jesus, quando ele diz essas três verdades, caminho, verdade e vida, ele está remontando aos judeus que conheciam bem a lei de Moisés, a lei do Senhor dada a Moisés. E ele estava referindo ao tabernáculo de Moisés. Por quê? Lá no tabernáculo de Moisés, que o Senhor deu a planta a Moisés, que era a casa do Senhor, a gente sabe que existiam 3 repartições. Todo mundo sabe: átrio, lugar santo e lugar santíssimo, é isso? O átrio era um lugar acessível a todas as pessoas. Os gentios, todo mundo podia chegar, era onde ali tinha as bacias, onde as pessoas, o sacerdote, ele preparava para entrar no templo, os sacrifícios, eles ficavam lá. E no lugar santo, somente os sacerdotes, os levitas, e no santo santo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. E quando a gente vai estudar um pouquinho da etimologia da palavra, eu me encantei, porque no hebraico, átrio, essa palavra é deresh, e o significado de deresh, de átrio, é caminho. O lugar santo, o nome do hebraico para esse lugar santo é Emet, e o significado de Emet é verdade. E o lugar santíssimo, o santo dos santos, o nome que se dá a ele no hebraico é Haim, e Haima significa vida. Portanto, quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, os judeus estavam entendendo que ele está dizendo: para você chegar na presença do Pai, primeiro eles tinham que passar no átrio. No lugar santo diminuía, somente os sacerdotes, os levitas. No santo santo, somente o sumo sacerdote. Aí Jesus diz: eu sou o caminho. Ou seja, eu sou o Deresh, eu sou o átrio. Mas eu também sou o Emet, sou a vida. E eu também sou o Haima, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emet, verdade. Ou seja, se vocês quiserem chegar na presença do Pai, vocês já não vão precisar de entrar nesse tabernáculo, porque esse tabernáculo é provisório, é terreno. Mas vocês quiserem chegar na presença do Pai, sem exclusão de gentil ou judeu, sem exclusão de raça ou posição, todas as pessoas que quiserem chegar na presença do Pai, eu sou o átrio, eu sou o lugar santo, eu sou o santíssimo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a verdade fundamental do Evangelho. Ninguém chega na presença de Deus a não ser por Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, depois de morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, apareceu aos discípulos e ordenou que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E depois foi assunto ao céu, e quando eles estavam subindo ao céu, apareceu 2 anjos, que é o texto que eu quero meditar, e disse para eles: olha, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Primeiro Jesus disse: vocês ficam aqui em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. Ou seja, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Porque o crente, para esperar e aguardar a vinda do Senhor, ele tem que ser cheio do Espírito Santo.
E eu quero trabalhar hoje com os irmãos, repartindo essa palavra que eu recebi do Senhor, sobre o tema, como aguardar a vinda do Senhor. E eu quero aqui elencar aqui pelo menos 3 aspectos. Primeiro, como aguardar a vinda do Senhor. Diga comigo assim, com fé. Com fé. De novo, com fé. Com fé. Se aguarda a vinda do Senhor tendo fé. É por isso que a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, verso 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você está aqui, como você está, como essa igreja está, como os irmãos estão aqui, ninguém veio aqui, quero crer, forçado, mas nós viemos aqui porque fomos atraídos para adorar a Deus. O Senhor Deus te atraiu a esse lugar, você foi compungido pelo Espírito Santo, e ele, embora alguns podem pensar que isso é até uma coisa mecânica, domingo eu tenho que ir no culto, mas é porque no dia domingo, na segunda, na quarta, na sexta, nos dias que tem as reuniões de adoração a Deus, de manhã cedinho o Espírito Santo já compunge no coração. Hoje é domingo, vai na minha casa. Hoje é segunda, vai na minha casa. Hoje é quarta, vai na minha casa. Hoje é sexta, vai na minha casa. Porque hoje, nesse domingo, o Senhor Deus, por meio do Santo Espírito, tocou no seu coração dizendo, vai na minha casa, prestar a Deus a minha adoração. Vai na minha casa, adorar o meu nome. Vai na minha casa, glorificar o meu nome. Vai na minha casa, exaltar o meu nome. Vai na minha casa, prestar o seu culto. Vai na minha casa, rasgar o seu coração. Vai na minha casa, clamar a mim. Vai na minha casa, derramar a sua alma diante de mim. E você veio aqui porque a palavra de Deus compungiu no seu coração e houve fé. E a fé é algo, um ingrediente importantíssimo para nós agradarmos a Deus. Porque sem fé é impossível. Temos que ter fé para agradar o Senhor. E ainda, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 a 8, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, quem nós, porém? A igreja. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. E quando se fala esperança da salvação, porque na doutrina bíblica chamada soteriologia, que é a doutrina que estuda a salvação do homem, existe pelo menos 3 aspectos importantes. Primeiro, justificação. Segundo, santificação. Terceiro, glorificação. Quer dizer que a esperança da salvação, a salvação da nossa alma, ela está englobada em 3 momentos. O primeiro, Jesus nos justifica por meio da fé e do seu sangue. Ou seja, quando Deus, ao olhar para nós, ao olhar para você que é crente em Jesus, antes dele ver o meu pecado, a minha miséria, a minha degradação e ver as sujeiras da minha alma, quando o Pai olha para mim, ele vê o sangue de Jesus na minha frente. Então, quando ele olha para mim, ele me vê justificado pelo sangue de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, ninguém pode acusar a sua vida, porque você foi lavado, comprado, redimido pelo sangue de Jesus. E quando Cristo olha para você, o Pai olha para você, ele vê Jesus na sua vida, te justificando. O primeiro aspecto da salvação é a justificação. Então somos justificados. O segundo aspecto é a santificação. Ou seja, e essa santificação ela existe duas vias de duas vias. Quais são? Uma que parte de mim mesmo, que eu decido me santificar, e a outra é a operação de Deus na minha vida que me ajuda a santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A terceira etapa da salvação está na glorificação.
é ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Portanto, aqui nessa noite, como os irmãos estão ouvindo esta palavra, imediatamente ao ouvir a palavra é gerado fé no seu coração. Porque eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. A minha palavra pode falhar, eu posso prometer e não dar conta de cumprir, mas o que está escrito aqui são palavras reveladas, inspiradas por Deus. O que é o verbo inspirar? Significa respiração de Deus. Sabe o que é a Bíblia? É a respiração de Deus, ou seja, é aquilo que está dentro do coração de Deus, que Ele tira do mais precioso do seu coração e inspira, dizendo, escreve. A palavra de Deus é o que está dentro do coração do Pai, trazida e revelada ao homem. Portanto, é uma palavra de vida, ela não falha, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus ela é verdade, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada aguda de dois fios. E Jesus é a essência da palavra. E nesta noite, Jesus está aqui neste lugar, o Rei dos Reis está aqui neste lugar, aguardando a vida do Senhor com fé. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus na casa. Glória ao nome do Senhor. Como aguardar a vinda do Senhor? Primeiro, com fé. Segundo, diga comigo, vigiando. Vigia, crente. Vigiando. É por isso que o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 24, 42, a seguir: portanto, vigiai, estejai atentos, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor há de vir. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A doutrina do arrebatamento, da vinda do Senhor, que a Paulo nos ensina, a vinda do Senhor, o aparecimento do Senhor, nós temos os nossos dogmas, nosso credo, aquilo que a Assembleia de Deus acredita. Existem várias ramificações escatológicas, mas isso não me interessa. O que me interessa é aquilo que a Bíblia diz e que os nossos pais, os nossos pioneiros estudaram e colocaram no nosso credo. Portanto, tem pessoas ouvindo, alguns pregadores até de internet, que estão palavreando e que falam até bonito, mas não confere com as Escrituras Sagradas, não confere com o nosso credo. Portanto, nós cremos assim, que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, Ele virá para arrebatar a sua igreja, e Ele está dizendo hoje: vigia, crente, vigia, crente, vigia, crente, porque o toque da trombeta soará, e Deus diz: vigia, crente, vigia, crente, guarda a tua coroa, guarda a tua coroa, vigia, crente, porque Jesus está às portas. Eu acho isso incrível. Quando eu era moleque, aí quando eu estava meio querendo desintonizar da palavra, tinha um disco lá em casa, chamado A Última Trombeta, um discão. O Lavo Road teve uma visão. Aí eu punha lá A Última Trombeta, irmão, me dava medo. Eu lembro quando eu era moleque, tinha uns 11 anos, e naquela época a gente nem tinha televisão em casa, e um dia me deu vontade de ir no cinema, era tarde, chamei meu primo, vamos lá, vamos. Aí quando eu sentei no cinema, primeira vez, sentei no cinema, Cine Rex, era 11, 12 anos, e lá assisti um filme chamado Zeca Tatu, e lá eu olhando, irmãos, e pensando. Aí me veio aquela voz: Jesus, vier agora, hein, você está desobedecendo. Aí eu orei: Jesus, não volta agora não, tem misericórdia de mim, Jesus. E eu saí daquele cinema parecendo aqueles gatos coados, sabe, com vergonha, olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se ninguém estava olhando, e dava um passo para frente, dois para trás, aquele medo, aquele temor, porque era uma
adianta. Meu Deus, aleluia. E após o arrebatamento da igreja, pessoas vão vir aqui. Vamos, hoje tem culto. Cadê o pastor? Cadê nós? Aí pode chegar um carro pingado. Não, isso aqui é coincidência. Como um irmãozinho estava desviado, 3 horas da manhã ele foi lá em casa, na época do meu pai. Meu pai atendeu, pois não. Ah, graças a Deus. O que foi? Não, eu só sonhei com arrebatamento. E quando eu olhei em casa, minha mãe não está em casa, nem sei onde que ela foi, 3 horas da manhã saiu. Ai, graças a Deus, Jesus não voltou, então tudo certo. Porque essa é a verdade que nós cremos, irmãos. Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a sua igreja. E quem ele vai levar? Um povo santo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Uma noiva santa, santificada pela palavra. Crentes que têm a lamparina acesa. Crentes que digam não ao pecado. Crentes que estão lutando para viver em santidade. Crentes que estão dizendo, eu não quero ficar na mentira. Eu não quero ficar na prostituição. Eu não quero viver na fornicação. Mas eu quero é Deus. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero buscar a Deus na oração. E você que está com a sua lamparina acesa, se Jesus vier para arrebatar a sua igreja, você vai subir e bendito é o nome do Senhor. A gente tem que vigiar. Vigie. Como aguardar a vinda do Senhor? Primeiro, com fé. Segundo, vigiando. E o terceiro, com paciência. Diga comigo, com paciência. Paciência, irmão. E eu estava lendo Romanos, que muita gente fala, Senhor, dá-me paciência. Alguém já pediu isso aqui? Já? Aí Paulo falou assim, que quando você pede paciência, sabe o que gera paciência? Tribulação. É a Bíblia que diz, a tribulação gera paciência. É a luta que arrocha o crente, o parafuso que vai rolando a nossa vida, que vai moldando o nosso coração. E nós temos que aguardar a vinda do Senhor pacientemente. Por que pacientemente? Porque na década de 90, vamos começar antes, 1910, antes um pouquinho, avivamento da Rua Azul, William Senna, um negro, caolho, pobre, aleijado, rejeitado na sociedade dos Estados Unidos. Deus levanta ele, porque ele começa a ser Deus, faz a sua palavra cumprir aqui em Atos, nos enche com o teu Espírito Santo. Aí Deus levantou aquele que era rejeito da sociedade para tornar líder da igreja. Deus fantástico. Aí eles começaram a pregar a mensagem que eles pregavam: Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Daniel Berger, Navi, veio para o Brasil em 1910 pregando: Jesus voltará. Jesus voltará. Nos anos 90, a gente que é dos anos 90 aqui, quase todos os cultos falavam assim: Jesus voltará. Jesus voltará. Aí depois a gente começa a lerdar um pouquinho, aí já começou a trocar as mensagens. Deus tem vitória para você, oh glória! Deus tem bênção para você, oh que bênção, isso é bom demais. Mas a mensagem do Evangelho, que é arrependimento, Deus está nos chamando ao arrependimento, porque o arrependimento vai gerar algo em conflito com você, vai até mexer no seu ego, mas vai curar a tua alma e te levar para o céu, e vai me levar para o céu. Glória seja dada no nome do Senhor. A gente cantava muito assim aquele hino, ó. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que virá. Essa mensagem, achei linda essa proposta suprema, pastor Alexandre, porque é o que nós estamos precisando. Amém.
que a gente começa a se apegar às coisas terrenas e esquecer do principal. O principal é a graça de Deus na nossa vida. O principal é o temor de Deus na nossa vida. O principal é a intimidade com Deus. O principal é a santificação. O principal é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras demais coisas vão ser acrescentadas. O principal é ter uma vida ilibada com Deus. O principal é ter vida de joelho de oração. O principal é ter comunhão com Deus. O principal é seu filho olhar para você e dizer: papai de fato é o homem de Deus. O principal é seu filho olhar para você e dizer: mamãe de fato pode até ser bem careca, mas ela é uma mulher de Deus. Meu pai é um homem muito chato, mas de fato ele é o homem de Deus. Precisamos levantar o nosso altar. Deus está dizendo hoje por meio da sua palavra: levante, pois o teu altar diante de Deus, porque Cristo está para voltar e arrebatar a sua igreja. E bendito seja o nome do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A igreja primitiva pregava essa mensagem. A igreja do avivamento da Rua Azusa, dos pentecostais, começaram a pregar essa mensagem. Nós pregamos essa mensagem. Essa aqui é o cerne da Assembleia de Deus, está: arrependemos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem que é bíblica, fundamentada dentro da palavra, e que Jesus voltará para buscar a sua igreja. É a verdade. E às vezes nós não queremos ouvir, porque a gente começa a sair da comodidade. A gente tem que fazer plano, sim, viu? Quem quer casar, passa plano para casar. Quer formar, passa plano para formar. Quer ter filhos, projeta a sua vida. Então vai projetando, porque assim como foi nos dias de Noé, viu, casal, dava um casamento, você vivia uma vida normal. A gente tem que trabalhar, porque a igreja primitiva ao princípio não entendeu isso. Sabe por que veio a perseguição na igreja primitiva? Porque eles pensavam na cabeça deles que Jesus ia arrebatar naqueles dias. Eles começaram a vender a casa. Não, fica, vamos repartir, vamos ver aqui, que nem vai trabalhar mais. Deus, não, peraí, não é isso não. Vocês não estão entendendo o mistério. Então vou mandar uma perseguição aqui. Vocês vão para cada um para o canto. Eu quero que vocês pregam a minha palavra, porque realmente vai chegar o dia que o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja. E esse dia está a chegar. Quando nós olhamos biblicamente pelos tempos e as estações, o que está acontecendo, o caminho do anticristo, a preparação da moeda única, quando nós olhamos
do arrebatamento que incendeie mais em você. E quem não tem a chama, que venha ter a chama. E a chama que está apagando, que Deus venha fazer com essa chama, aumente o seu coração. Porque a mensagem do arrebatamento, ela gera em nós temor. Porque, você já pensou, irmãos, se a pessoa acordar um dia e não vê o esposo, a esposa? Lá na escola, no trabalho, que nem meu companheiro sumiu, as gestantes, já pensou nisso? Com a barrigona grande, puxa. A maternidade desaparecendo as crianças, que tumulto. Mas nós temos uma esperança. Guarda essa esperança no seu coração. Fique em pé, os que puderem. Você pode ficar aí mesmo, viu? Onde você está? Senhor, a tua palavra, ela é suficiente e linda para entrar no nosso coração. A tua palavra, ela é por si mesma, por si só, pura, santa e maravilhosa, para penetrar na nossa alma e nos fazer melhores. A tua palavra, ela é suficiente, poderosa para gerar fé no nosso coração, para gerar arrependimento na nossa vida. Senhor, que cada um de nós sejamos tocados por Ti, pela Sua palavra, para a glória e louvor do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Vou terminar de poder ouvir. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê no irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que veio aqui hoje, não é crente em Jesus e quer entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente. Ou alguém que queira reconciliar com Cristo e a igreja? Temos alguém? Os irmãos podem tomar assento. Tem alguém que gostaria que essa palavra tocou o seu coração, que você quer entregar a sua vida a Cristo, ou mesmo reconciliar? Temos alguém? Não tem? Que Deus continue abençoando. Muito obrigado.